Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino, aqui na Rádio Minas BH, um espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, tudo que envolve o universo feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, médica, pós-graduada em psiquiatria, e hoje vamos falar de um assunto que toca o coração, gente. Nós vamos falar sobre o amor por nós mesmas e nos relacionamentos, né? Tá chegando o Dia dos Namorados e muita gente se volta para o romantismo a dois, mas nem sempre essa data significa conexão e leveza. Às vezes ela traz frustração, cobrança, solidão. Por isso o nosso bate-papo de hoje é sobre relações saudáveis, autonomia emocional, o prazer de estar bem na própria companhia. E quem está comigo nessa conversa é a psicóloga Osana. Seja bem-vinda, Osana. Obrigada. Por favor, se apresente para o nosso público. Eu sou Osana Gomes, sou psicóloga. Faço aí a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, super animado para esse bate-papo, né, que é um assunto e um tema super importante também, que aí é a questão do auto-amor, o amor com o outro, e aproveitando aí a data dos Dias dos Namorados, né? Sim, vamos conversar. Então vamos começar. Porque assim, nessa data existe uma pressão enorme, né, para estar no relacionamento, né? Essa cobrança social, como que ela afeta a autoestima? Principalmente pensando nas mulheres, Osana. Como que você vê que isso pode afetar? Traz uma questão muito importante que já tem sido aí, de alguma maneira, repaginado um pouco, né? Essa questão de a mulher precisar ter alguém ao lado dela para se afirmar como mulher ou, de certa forma, dizer que conseguiu alguém na vida, né? Mas ainda assim, muitas mulheres têm essas questões, né? Enfim, não só mulheres, mas o tema aqui é mais voltado para mulheres, de não ser capaz ou sozinha ser ali o suficiente. É importante ter uma pessoa, é importante ter um parceiro, ainda mais nessa data, né? Mas isso não pode ser o primordial de uma vida de uma mulher ou uma vida feminina. Mas claro que a cobrança ela vem mais de dentro do que de fora, né? Então, alguns comentários externos reforçam ali algumas questões que essas mulheres têm de estar sozinhas, solteiras, enfim. Isso, e eu acho que é importante a gente falar que é importante a gente estar bem com a gente mesmo antes de estar num relacionamento, né? Que é primordial isso, não é, Osana? Exatamente. Você não acha que às vezes a pessoa está em busca ali de um relacionamento, foca tanto nisso e esquece dela mesma? E a maioria das vezes busca um relacionamento por uma falta que tem dentro delas. E aí a pessoa do fora, do externo, não vai conseguir suprir, né? Então fica ali naquele ciclo de termina, começa o relacionamento, termina, começa o relacionamento. Mas a ausência tá dentro, né? Sim, a falta, né? E não vai ser um outro que vai suprir essa falta, né? Usando um outro, seja o que for que a pessoa tentar, né? Então é a gente mesmo com a gente, que a gente tem que ser uma boa companhia. Sim. Pra gente mesma, né? Estando sozinha, né? Eu acho que que você costuma dizer até uma coisa, né? Que eu vejo no seu Instagram, que estar só não é o mesmo que se sentir sozinha. Sim. Então, como ter prazer na própria companhia? O que você pode dizer para essa mulher? Que vamos supor que está sem namorado agora, o que ela pode fazer? É importante a gente pensar assim, quando nós estamos satisfeitos conosco mesmo, tudo que vem a mais vem para transbordar, para somar. Então, é importante a gente primeiro entender o que eu gosto, né? Qual que é o meu valor aqui, qual que eu tenho de intenção, o que eu quero para minha vida. E aí esse outro vai vir para somar. Então, é ter tempo para si mesma, cuidar da autoestima, a ideia, né, de cuidar ali fisicamente do corpo, né? Igual nós fazemos atividades físicas, é muito importante, né? É saúde, mas também é se olhar ali, se gostar, se entender, se compreender e se permitir. Tem mulher que não se permite ter um momento de lazer, de descanso, de cuidado. Sempre tá fazendo alguma coisa, né? Sempre tá na correria. Então essa primeira companhia tem que ser nós mesmos, né? Sermos boa pra gente e aí quando tiver uma outra pessoa vai somar. Eu falo assim, até ser gentil com a gente mesma. Eu gosto muito de falar de autocompaixão, e você falando disso, me lembrou isso, que é essa gentileza com a gente mesma nos momentos de dor, de sofrimento, que às vezes a gente é a nossa pior inimiga, né? Nosso pior carrasco. E se a gente for assim, alguém quer ficar na companhia de um carrasco, de alguém que é ruim? Não, ninguém quer ficar. De jeito nenhum. Então, assim, acho que pensar nisso, né? Nesse amor próprio, nessa gentileza com a gente, ser nossa melhor amiga, né, Osana? Exato. Se acolher quando for necessário, né? E ele entender que tudo é um processo.
Às vezes a ideia de estar só, a gente se sente culpada. Eu falo que eu também, né, estou nesse ambiente das solteiras. Eu também tô, Zana. E assim, a gente tem essa ideia de se culpar. O que eu estou fazendo errado? Por que ninguém está comigo? Porque, né, que entre um relacionamento e outro acaba ficando sozinha. Mas quando mais a gente se compreende, se acolhe, melhor a gente vai estar, né? Pra gente primeiramente e consequentemente pra uma pessoa. É isso, eu acho que fica até mais fácil encontrar alguém quando a gente tá bem com a gente mesmo, né, Rosana? Muito melhor. Não é mais fácil, assim? Com certeza. Tipo, se você tá mal, se achando lá no fundo do poço, a pior pessoa do mundo, talvez você possa até encontrar, mas não alguém que será bacana com você. Exato. Acaba reforçando a ideia de que você tá mal, aí você se apega ali à pessoa, porque se ela te quis desse jeito, né? E aí não fica um relacionamento muito legal. Então, assim, gente, o primeiro relacionamento, o mais importante é com a gente mesmo, não é? Sim. Começa e é um relacionamento de construção, né? Então, todo dia após dia, momentos após momentos, a gente vai se entendendo, se acolhendo e vai se conhecendo mais, né? Sim, eu achei que isso é muito importante. Esse autoconhecimento que a psicoterapia traz, né? Esse autoconhecimento que a gente pode desenvolver, por exemplo, na psicoterapia, né? Exatamente. As pessoas têm uma ideia de que a terapia é para curar traumas ou, eu não tenho nenhum tipo de problema. Sim. Mas é um autoconhecimento também. Reconhecer suas forças, suas fraquezas, suas habilidades, até os próprios sonhos, né? Reconhecer, poxa, o que eu quero da minha vida? Então, é esse guia terapêutico, né? E depois é para a vida. Uma vez que você aprende sobre a sua própria vida, você sabe lidar bem melhor com ela, né? Sim, fica mais fácil nessa jornada aí da vida, né? Caminhar, né, Rosana? Sim. E você acredita que o amor próprio, ele pode proteger a gente emocionalmente, assim, quando a gente está solteira ou saindo de uma relação difícil? Que esse amor próprio, no sentido, assim, de que às vezes a gente fica, igual você falou, se sentindo mal ou defeituosa por não estar num relacionamento, por não estar, né, a mulher às vezes pode estar se sentindo assim. Você acha que o amor próprio é a solução, vamos dizer? Com certeza, não vou dizer que é a única, mas talvez uma primordial, assim. O amor próprio, ele tem uma ideia de que às vezes barra um pouco na questão do egoísmo, mas não é assim que funciona. Porque o amor próprio é se colocar em primeiro lugar, desde que você entenda também o lugar do outro. Mas o outro não pode ser prioridade o tempo todo, né? E por falta desse amor próprio, dessa autoestima, muitas mulheres entram e ficam em relacionamentos que infelizmente trazem uma questão de dependência emocional, pessoas, né, parceiros narcisistas, então ali acaba percebendo até, mas acaba se permitindo ficar. Então, se eu me amo, se eu me cuido, se eu gosto de mim, eu sei que eu estou comigo o tempo todo, eu não vou aceitar qualquer coisa, né? E esse qualquer coisa no sentido de emoção mesmo, né? Da forma que eu sou tratada, que eu sou cuidada. Então, isso é muito importante. Não, que eu falo assim, que às vezes tem gente que até se aproveita dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade, essa mulher tá frágil. E assim, até pra, tipo assim, ser abusivo, não é? Você percebe isso, Rosana? Até porque a gente não está dizendo de um embate, né? Doutora Jaque, aqui, né? Jaque. De verdade. Não é um embate, não é eu ficar confrontando o outro o tempo todo. Quanto mais eu me conheço, mais eu percebo o que eu aceito ou não. Então é uma ideia de não está bom, eu vou me retirar, né? Sim. Não é, você tem que fazer isso por mim, eu tenho que ser do meu jeito, né? Que é a ideia de ser um amor egoísta, não. Mas é perceber, aqui me cabe, sim, então eu permaneço. Se não, eu posso me retirar. Né? Eu tenho essa autonomia para me retirar. Quando quando você tá bem, você consegue sair, né? Exatamente. Você consegue, porque você fala assim, eu não mereço isso. Você vai ver que você não merece, você vai sair daquele relacionamento, daquela situação, né? Pode existir o sentimento, que naturalmente vai existir, né? Aquele desejo de ficar, de lutar pelo relacionamento, enfim. Mas a autoestima vai estar ali no lugar de prioridade, né? E saber que aquele relacionamento não vai ser saudável a longo prazo, a curto prazo. Sim. Muito bom o nosso papo. Vamos agora para um breve intervalo. Voltamos para a gente dar continuidade. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. E já que o amor está no ar, nessa semana do Dia dos Namorados, eu estou num bate-papo incrível com a psicóloga Rosana, falando sobre relacionamentos. E agora, Rosana, eu queria perguntar uma coisa. O que é um relacionamento saudável? Quando a gente pode dizer que, na prática, a pessoa está num relacionamento saudável? Olha, Jaque, eu costumo dizer que assim, não é uma mesma medida para todos os casais, né? Obviamente, tem casais que têm necessidades diferentes e também perceber, né, e compreender o que o outro dá conta de entregar dentro daquilo que é solicitado.
Mas o que funciona para um casal? Tem casal, por exemplo, que não saem sozinho, não tem o dia da Luluzinha e o dia do futebol com os amigos. E super funciona, eles só saem juntos, estão sempre juntos. Tem casal que precisa, não, hoje vai ser a noite das meninas e você pode ir pro futebol com seus amigos. E isso que nós precisamos entender, porque nas diferenças, quando se unem um casal, vai ter ali questões que vão dar super certo, que vão conseguir negociar. Tem questões que são inegociáveis, né, que é questão de valores, aquilo que a pessoa acredita, enfim. Mas basicamente isso que está sendo feito. Se é sair só o casal ou cada um ter o seu tempo ali com o amigo, tá me fazendo bem, tá me deixando tranquilo, não traz uma insegurança, não traz uma briga pós ali aquele momento, então é assim que funciona. Obviamente tem coisas que são inaceitáveis, né, e aí a gente percebe tanto no comportamento do outro quanto na fala, né? Nossa, fulano, mas é normal isso entre vocês, né? Enfim. Então é perceber esse movimento. Quando eu sinto alguma questão que está incoerente, isso vai me incomodar. E aí é se ouvir, né? Se perceber, entender, poxa, isso aqui não tá legal. E aí trazer para uma conversa, colocar como uma pauta e tentar resolver. Né? Você acha que o diálogo entre o casal, né, é muito importante, né? O diálogo. Porque aí você vai poder expor pro outro, não gostei dessa atitude, essa atitude não. E um escutar o outro, né? Acho que ter uma conversa mesmo, aberta, né? Você acha que isso é importante, Rosana? Muito importante. Relacionamento. Precisa deixar claro o que o outro sentiu. Porque às vezes tem algumas questões que não é por intenção mesmo. A pessoa faz sem querer, né? Não sabia que magoaria o outro, né? Tem pessoas que, por exemplo, não toleram atraso. E tem gente que atrasa, tá tudo bem, a gente tá indo passear, tá indo se divertir, né? E às vezes, olha, eu não gosto de atraso por causa disso, eu me programei, me arrumei, tô aqui te esperando tem tanto tempo, conversa com a pessoa. Aí às vezes ela chega, né, o namorado chega, tá ali com o cara fechado, já entra empurrado, o que você quer comer? O que você quiser? E aí fica um encontro chato, poderia ter conversado. E aí, a partir daí, né, o parceiro, poxa, eu vou evitar atrasar, ou vou comunicar, né, qualquer coisa, nesse sentido. Então é mais esse manejo mesmo, né? Mas o diálogo sempre vai ser a base de todos os relacionamentos, né? Então, acho que conversar, até estabelecer os limites, né, do relacionamento, né? Quais são os limites ali, porque para cada um uma coisa é importante, né, Rosana? Para mim uma coisa pode ser importante, para o outro não é igual você falou do atraso, né? Então, estabelecer esses limites, né? Exato. E agora, sim, uma outra questão que eu vejo muito, que às vezes os relacionamentos podem afetar a saúde emocional da mulher. Quais são esses sinais de alerta que tá afetando, que o relacionamento tá afetando a saúde emocional da mulher, que ela tá prejudicando? Como é que você percebe isso, Rosana? Tem muitas questões, Jaque, que vêm oriundas da infância, né? Os relacionamentos que ambos têm ali com os pais, normalmente, que são os nossos primeiros contatos afetivos, né? Quando a gente ama o nosso pai, ama a nossa mãe, a nossa família ali. E nós vamos aprendendo uma forma de amar. Quando a gente vai para um relacionamento, é comum, é normal a gente trazer essas experiências, né? Esses sentimentos que a gente viveu de formas diferentes. Só que uma coisa que nós temos que perceber muito é quando aquele sentimento, eles começam a ser invalidados. Então, assim, às vezes eu sinto que eu estou desconfortável, mas eu penso, não, isso é coisa da minha cabeça, e aí eu sigo, né? A crise de ansiedade. Tem muitas mulheres que têm tido crise de ansiedade. E às vezes nunca tinha tido em outro momento da vida. Com aquela pessoa, naquele relacionamento, começa a trazer algumas questões de ansiedade, por exemplo. Dependência emocional. Sempre foi bem resolvida, tem ali suas questões profissionais, né? Cuide da sua vida. De repente, quando tem uma pessoa que traz ali um manejo de uma forma negativa, né? Uma manipulação, e aí ela se percebe, mas se permite também ir, que é o que a gente falou no primeiro bloco, né? Essa tensão de o que eu estou sentindo. Então, às vezes, sintomas que você não tinha, preocupações, excessos, ansiedades, né? Talvez ficar abatida, ele não fez um elogio, eu coloquei uma roupa e falou que tá feio. Isso aí que nós temos que perceber, o que eu vou mudando de mim por causa da fala do outro, né? Você vai tentando se encaixar, se enquadrar no que o outro quer, no que o outro, pra tentar agradar o outro. Você acha que esse excesso, assim... Porque assim, a gente tenta agradar, né? Mas assim, se é um excesso que você tem que até se mudar, seu jeito de ser, sua personalidade, vamos dizer assim, sua maneira de, igual você falou, de vestir, os amigos não encontram mais as amigas, porque o outro não gosta. Então você vai, isso e já alerta. Não, é um sinal de alerta. E até porque, obviamente, um casal tem que ter essa dança, né? Uma hora eu passo pra lá, uma hora eu passo pra cá, uma hora que o outro quer, uma hora que eu quero. Mas, obviamente, não pode ser o tempo todo só o do outro ou até mesmo só o meu.
né? Do jeito que eu quero, né? Sim, Tipo assim, não, sim. você tem que fazer tudo que eu quero. Sim. Não, acho que tem um equilíbrio, né? Exatamente. E às vezes até de uma forma assim, né? Por causa do sentimento que está envolvido ali, é uma tendência da mulher ceder mais. E aí quando vê, a mulher já cedeu muito, né? Então ela já deixa de ser ela mesma, de fazer as coisas para ela mesma, usar as coisas que ela gosta, né? Igual às vezes tem até algum comentário assim que a gente acha inocente, mas na cabeça de uma mulher que está apaixonada, aquilo ali é uma coisa muito diretiva. Você passou um batom, você podia, né? Não precisa usar tanto batom. No próximo encontro tá ela lá sem batom. Às vezes até sem perceber. Sem perceber. Então isso vai afetando, vai minando a autoestima da pessoa sem ela perceber, né? Vai, tipo, e aos poucos, quando talvez passa um tempo, a pessoa já nem se reconhece mais, né? Sim. Acontece muito isso, não acontece? Sim. E aí sai do relacionamento depois de, né, uma longa caminhada, se distanciando de si mesmo, né? E aí sai com vários traumas, né? Algumas questões que tem que se curar mesmo, porque senão entra no outro relacionamento pior. Sim, e às vezes precisa até de terapia, de ajuda psicológica, né? Ou até de psiquiátrica, ajuda psiquiátrica para sair de um relacionamento que tá ali afetando sua saúde mental, sua autoestima. Exatamente. Então, e assim, agora a gente já até falou um pouquinho sobre uma coisa importante dos relacionamentos, né? Que eu queria te perguntar isso, os pilares. A gente falou um diálogo é um pilar, não seria? Sim. Então, um vínculo afetivo mais equilibrado, mais consciente. Mas quais outros pilares, assim, que você vê de importante, assim, para um relacionamento? Se a gente for trazer uma questão, por exemplo, de namorados, aí a gente abrange, né? Porque namorados são os casados, os noivos, né? Todo mundo. Sempre o início, já que eu gosto de pontuar, que é estarmos bem, conscientes de quem nós somos e com a gente mesmo. Porque se eu estou bem como namorado, como noivo, como esposa, como profissional, como amiga, entende? Então eu preciso estar bem, e aí é o contexto de eu estar bem. Com a minha mente, com o meu corpo, né? Aquilo que eu acredito que é o que eu quero para minha vida, os meus sonhos, meus planos, enfim. E dentro do relacionamento, se duas pessoas estão minimamente cuidadas emocionalmente, né? No sentido mental e emocional, a chance desse relacionamento vingar, vamos dizer assim, né? Ou ter menos questões é muito grande. Então, o diálogo, o autoconhecimento, né? Talvez essa ideia de ser flexível, mas perceber o meu limite do outro também. Sim. Né? Eu falo assim, que relacionamento dá um pouquinho de trabalho, né? Sim, não é assim, não, que a gente tem aquela ideia, assim, meio romantizada dos filmes, que é tudo assim, que as pessoas casam e são felizes para sempre. Né? Que acham o príncipe encantado e que tudo é romantismo e que não dá trabalho, mas dá um trabalhinho, não dá? E o amor, ele é prática, né? Sim, o amor dia a dia, é uma decisão mesmo, assim, né? A gente sente o amor, mas eu decido amar, eu decido respeitar, eu decido caminhar com essa pessoa, me respeitar também. Então é um movimento, o amor, ele é esse movimento. Tem dia que você tá ótimo, amando, desejando, outro dia você, eu acho que não quero mais não quero nem ver a cara das pessoas. Sim, quando acontece alguma coisa. Mas a gente tem que entender isso, o amor, ele é bonito, mas ele também tem a parte prática ali, né? Da dia rotina, do dia a dia. Né? Às vezes não é fácil, né, Rosana? Então vamos agora para um breve intervalo. Voltamos para dar continuidade a esse tópico, a esse assunto que está tão bacana. Muito obrigada, Rosana. Nada, obrigada eu. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. Hoje falando sobre o amor, já que estamos na semana do Dia dos Namorados. Eu estou com a psicóloga Rosana. Rosana, e assim, uma questão que é muito importante é como você pode desenvolver assim, essa autonomia emocional dentro de um relacionamento. Que eu falo assim, porque às vezes eu vejo muitas mulheres que se entregam na relação e se anulam. A gente até falou um pouquinho disso, mas vamos aprofundar mais nesse tema. Sim, eu diria até que por natureza nós mulheres já temos essas questões de ceder, que foi o que nós falamos no bloco anterior. E obviamente isso é muito feminino, né? É muito desse movimento da mulher, a mulher cede o próprio corpo ali para que tenha um bebê, por exemplo, né? Então isso é uma questão quase que instintiva. Porém, o que a gente está sempre pontuando, né, Jaque, desde o início? É preciso se conhecer, estar bem antes de entrar no relacionamento. Mas acontece de mulheres estarem super bem, entrar no relacionamento e acabar ali por causa do sentimento, a condução ali do parceiro, ela começar a se perder. Então, talvez seja ter essa reflexão, tirar um tempo e às vezes pensar sobre si ou ver ali, fazer uma análise mesmo do relacionamento, né?
Porque às vezes na correria, no dia a dia, a gente só vai fazendo. Quando percebe, nossa, tem um tempo que eu não faço isso pra mim, ou que enfim, né? Tô sempre do lado do outro ali, né? E as minhas coisas estão ficando aqui pra poder resolver. É algo comum. E qualquer mulher pode estar, independente da idade, ou, né, enfim, o tipo de mulher que ela pode se perder dentro de um relacionamento. É comum, por causa do sentimento e da emoção, talvez essa ideia de ceder pro outro, de querer ajudar. Se entregar 100%, né? Essa ideia, assim, que acreditar nesse relacionamento para dar certo depende, né, desse movimento dela, essa questão assim. Então, talvez essa entrega, a gente pode achar que não acontece, jamais aconteceria comigo. Quando a gente se perceber, tá acontecendo, né? Sim, porque é muito sutil. Vai acontecendo aos poucos, né? A pessoa vai cedendo, vai abrindo mão dali, de uma coisa aqui, uma outra coisa. Quando vê, já... Sim. E como voltar a ter essa individualidade? Vamos supor que uma mulher que está nos escutando percebeu que está nesse movimento aí, que está se anulando. Como voltar a recuperar a sua individualidade, mesmo estando num relacionamento? Como equilibrar isso? Tem-se uma fala também de que quando você está com uma pessoa, nunca mais você vai ser você mesma, né? Só que, mais uma vez, a gente não está dizendo que é algo categórico, que tem que ser assim, né? Mas é perceber que se eu estou com alguém, eu continuo sendo eu mesma, ou pelo menos a ideia tem que ser essa, né? Sim. Que eu continuo tendo os meus sonhos, minhas vontades. É claro que em algum momento ali, né, os sonhos vão ser juntos, né? A ideia de ter uma vida é de ter alguém para caminhar essa vida, né? Não é ficar sozinho. E não é estar sozinha dentro do relacionamento. Essa busca por si mesma, eu me perceber aqui, entender que eu estou aqui nesse lugar e para mim tá caminhando com aquilo que eu quero pra minha vida, né? Não abrir mão de si o tempo todo, mas também entender que no relacionamento tem essa mediação, não tem como, né? Se sempre é ao lado do outro que é favorecido, alguém vai ficar desfavorecido. Né? Sim. Então essa busca é você com você mesmo, é o poder se olhar no espelho e se reconhecer. Porque às vezes tira o batom, tira não sei o que. Não veste essa roupa. Você é muito alto, você é muito... E aí você vai se perdendo, aí você fica distante de você e aí vem os sintomas que a gente falou anteriormente, né? Traz ali uma dependência, uma ansiedade, crise de ansiedade, a autoestima vai lá embaixo. Então esse encontro com você mesmo. E assim, uma questão também que eu vejo é fortalecendo a autoestima também, né? O autocuidado, né? A gente está falando disso também, né? Mesmo estando num relacionamento, ela não deixar... Assim, por exemplo, vou até contar um exemplo, assim, gente, eu fui deixando de fazer uma coisa que eu amo, que é fazer atividade física. Eu tava num relacionamento que eu fui deixando de fazer, porque ele não ia, aí eu acabava não indo, porque ele também não ia. E olha que, tipo assim, nada a ver, assim. Aí depois que eu fui percebendo isso, assim, como que isso... Só que você só cai a ficha depois, assim, depois de um tempo. E é bem isso, porque a gente acha, não, quando fizer tal coisa eu vou perceber. Não, é muito simples. É sutil, é muito devagarzinho. Você não percebe, quando você tá no contexto ali, você tá apaixonada, você gosta da pessoa. Aí você fala assim, qual que é o problema de eu faltar só hoje à academia? Né? Quando você vê, você já voltou vários dias. Exatamente. E aí, até aproveitando essa sua fala, tem um outro viés, que é quando o casal termina, aí a pessoa volta a fazer tudo, né? Procura os amigos, volta a ir no shopping, amiga, vamos se ver, vamos tomar um café, corta o cabelo, né? Faz tudo. Porque essa era a pessoa de verdade, que estava anulada ali, né? Abafada ali por causa do relacionamento. E às vezes nem foi tão diretivo assim o pedido do outro, né? Mas o fato de eu achar que eu posso fazer isso... é só menos um dia na academia. Não é que a pessoa te peça pra não ir. Às vezes assim, já que ela não vai, você fica assim, não vou também, vou fazer companhia. Então a gente tem que ficar muito esperta com isso. Assim, quer marcar um cinema na hora que você tem que fazer isso, quer te chamar pra um outro lugar, vamos fazer outra coisa. Não vai hoje não, só, entendeu? Sim. Então, a gente tem que... É uma tensão, assim, constante, assim, né? Pra gente não ir se perdendo e sempre vendo o que é importante pra nós, pra gente mesmo, né? Não deixar, colocar isso como prioridade, não abrir mão. De falar assim, gente, isso eu não abro mão. Lógico que assim, a gente não, né? Igual você falou, não vai ser egoísta. Mas lógico que você vai ter que ceder em alguns momentos, mas também tem coisas que você vai falar assim, não, isso aqui é prioridade. Isso aqui é sagrado pra mim, não vou deixar de fazer. Até porque, obviamente, que esse movimento, ele é legal, né? O que a gente disse, o amor, ele é uma prática. Então, vai ter momentos que vai ser ótimo, tá bom, o que tem a ver, né? Eu prefiro ir pro cinema do que ir pra academia mesmo, né?
Mas aí um dia é academia, um dia é o cinema, aí você deixa de ir à academia, outro dia vem aqui, vamos fazer aqui comigo. Aí com pouco você tá fazendo tudo que a pessoa quer. Isso você ficando em segundo plano, vai deixando pra lá, e quando você vê, você já tá totalmente longe dos amigos, já não vê a sua amiga há um ano, já não, às vezes não visita nem sua mãe, né? Vai abrindo mão de várias coisas, né? Vai se, tipo, isolando até, pode dizer isso? Isolando até dentro daquele relacionamento ali. E é isso que a gente está dizendo o tempo todo. Tem que se perceber. Porque às vezes alguém até traz alguma fala e a gente pensa, porque, né, tá com ciúme, inveja. Essas coisas. E aí, quanto mais eu faço essa reflexão, mais eu percebo. Peraí, eu tô muito distante do que eu era. Então é uma análise muito sua, né? Por mais que tenha ali a fala do outro. Mas será que isso aqui que eu tô deixando de fazer era uma coisa que eu julgava importante? Poxa, a academia era muito importante, com um pouco eu vi que não estava fazendo mais, né? Então essa análise você pode fazer ela o tempo todo. Você pode ter 1 ano de namoro, 10 anos de namoro, não importa. É sempre esse encontro com você mesma, né? Onde que eu tô? É aqui que eu gostaria de estar? Essa pessoa está contribuindo com o que eu quero para minha vida? Ou enfim, né, tá mudando ali os meus planos e tá só os planos dela. Então precisa trazer essa parte prática do amor, né? Não ficar só no romantismo, só no ideal, no love, né? Não, tem a... É isso. E assim, e pra quem agora, vamos dizer, uma ouvinte que terminou um relacionamento, tá se redescobrindo após esse término, que às vezes vamos supor que ela se anulou, que ela não... foi deixando de fazer as coisas que ela gostava. O que você diria pra essa mulher? Que ela... Eu falava, amiga, não chore, tudo é passageiro, daqui a pouco vem outro e você vai ver que você não perdeu, né? Eu gosto de brincar assim, Jaque, que obviamente no momento que acontecem situações que são ruins, igual a gente está dizendo de relacionamento, o término é péssimo, né? A mulher chora, fica ali dias em casa, às vezes não quer sair, ou se entope de chocolate, de sorvete, essas coisas todas, né? E aí talvez é pensar isso, que por mais que seja dolorido naquele momento que ela está sentindo ali, né? Está acontecendo a emoção, é entender que vai passar. E aí ela precisa respeitar esse momento, mas se permitir cuidar também, porque senão ao invés de ser uma fase, fica ali permanente, né? E aí ela não se cura, não se trata, não se permite se acolher, ser cuidada naquilo que ficou ferido. E acaba trazendo outro relacionamento que vai repetir o ciclo, infelizmente. Então é se acolher, se respeitar nesse momento de dor, mas entender que vai passar. Mas ela também tem que ir em direção, buscar profissionais, né? Buscar gente. Se precisar, resgatar essa identidade, essa autoestima e vai ficar bem de novo. Né? E agora a gente está chegando ao final do programa, que é uma pena, porque está muito bom. Qual um recadinho final para as mulheres, assim, sobre relacionamento? Tanto as que estão solteiras, quanto as que estão em relacionamentos. Mais uma vez, eu vou bater muito nessa tecla, que é até, né, o trabalho que você faz maravilhosamente, que eu amo, né, que é essa ideia de quando a gente se conhece, quando eu conheço um lugar, eu conheço uma rota, eu não tenho dificuldade de passar por ali, eu posso passar de olho fechado. Então é se conhecer, se conheça, tá no relacionamento, avalie esse relacionamento, se tá sendo bom pra você, tá solteiro, você avalie, poxa, o que eu tenho pra oferecer, né, o que tá legal em mim, se alguém se aproximar, aquele famoso ditado, cuide do jardim que as borboletas vêm. Então é isso, é se cuidar mesmo, se perceber como uma mulher e estar feliz, preparado para receber uma pessoa feliz e preparada também para esse relacionamento. Ai, que lindo, gente. Então esse nosso recado, então, pro Dia dos Namorados, muito amor próprio também, em primeiro lugar. Porque aí quando a gente se ama, a gente ama muito mais, assim, o outro, pode se doar na relação, ter uma relação melhor, né? Não se perde de si mesma. Então é isso, gente. E acompanha a gente nas nossas redes sociais. Eu nunca deixo a mim, então hoje eu vou falar a mim, que é @DRA Jaqueline da Mata, doutora Jaqueline da Mata, DRA Jaqueline JAQUE. Jaqueline da Mata, e a sua? O meu é Osana com HO, Osana como psicóloga, tudo junto lá. Tudo junto, isso. Acompanha a gente, que a gente adora trazer esses temas. Vocês vão ver muito mais coisas lá. Beijo, gente. Um abraço, até o próximo programa.